O que eu quero falar com vocês hoje aqui pode custar sua promoção. É um dos piores erros que eu vejo dentro das empresas e o que gera muito ruído. Para uma surpresa de zero pessoas, praticamente, ele está relacionado com a sua comunicação. E se você chegou aqui por acaso e não está entendendo nada, seja muito bem-vindo. Eu sou Gil, eu sou estrategista de carreira e desenvolvimento profissional e eu te ajudo a ser promovido no mundo corporativo. Então, eu vou começar falando sobre o que é esse erro e qual que é o contexto em que ele acontece. Mas vamos entender por que a comunicação ela é tão importante. No mundo hoje mais interconectado, por exemplo, com trabalhos remotos, interações pessoais cada vez menores, você tem muito essa interação que a gente está tendo aqui agora, ela não é uma interação pessoal. E no trabalho está sendo a mesma coisa. Você não tem essa interação mais pessoal. Você não consegue se levantar e ir na mesa ali da pessoa que trabalha com você. E isso se torna cada vez mais desafiador manter alinhamentos. Os alinhamentos entre as pessoas ficam cada vez mais complexos. E aí, como que você gerencia distância e faz esses alinhamentos? Como que você consegue conectar o seu time? Como aproveitar, por exemplo, situações onde você tem reuniões presenciais? Como influenciar as pessoas para que elas entendam o que você quer dizer? Qual que é a mensagem que você está querendo transmitir? Beleza? E isso ganha contornos cada vez mais desafiadores quando você trabalha com times multiculturais. Até diferentes regiões isso é importante, mas principalmente quando você está lidando com pessoas de outros países, pessoas falando em línguas diferentes. E aí você fica pensando assim: nossa, será o que aquela pessoa falou? Será que eu entendi realmente o que ela quis dizer? Ou será que eu estou dizendo que eu entendi só para não ficar feio para mim? Eu já vi isso acontecer com gerentes sêniores. O cara falou que entendeu, mas ele não tinha entendido o que a pessoa tinha dito. O que faz a gente concluir que as coisas são muito mais preocupantes? Porque como que esse cara vai formar novas pessoas? Se ele não entendeu, falou que entendeu, beleza. Teoricamente, ele iria seguir a vida ali. Mas isso pode causar um problema seríssimo, pode custar a sua promoção. Porque você pode entregar um resultado completamente desalinhado, completamente desconectado do que as pessoas estão esperando que você entregue. E eu confesso para você, as minhas expectativas em relação a isso, elas não são muito elevadas porque a formação de líderes hoje no Brasil, ela não é boa. Ah, mas eu tenho curso de coach, curso de não sei o quê. Gente, você fazer 1 milhão de cursos, na hora que você vai aplicar na prática, as coisas mudam um pouco. E principalmente se nesses cursos você não tem a experiência prática. E além disso, você viver uma experiência dentro do curso é diferente quando você está no vamos ver, quando você está ali realmente colocando o seu na reta. Vamos lá. Você conseguiu entender que a comunicação é o meio pelo qual o erro aqui que eu falei, ele é cometido. Qual que é o problema da comunicação, por exemplo, e esse é um dos melhores cenários que eu posso trazer para exemplificar a situação, entre pessoas que falam línguas diferentes? Porque você depende do entendimento de ambos os lados. Você precisa que a pessoa compreenda o que você está falando e a pessoa precisa compreender o que você falou. E assim, isso não é um desafio só específico de uma língua diferente, mas o que faz a língua diferente se tornar uma situação mais complexa? Porque você não consegue se expressar da maneira correta. Se você não souber se comunicar bem na sua língua materna, provavelmente você vai ter problemas de se comunicar bem na sua segunda língua ou na sua terceira língua. Porque a construção do raciocínio, ela vai ser executada com menos palavras, que você não sabe o significado. O que eu quero dizer com isso? Você tem um vocabulário menor. E aí, para você conseguir ser coeso nas suas ideias, você precisa dar muita volta ou até dar mais contexto do que o necessário. E esse é um excelente exemplo para que você perceba isso e para você buscar a certeza do que as pessoas estão falando. Porque, novamente, se você
não tiver essa certeza, o que vai acontecer? Você vai entregar um resultado completamente diferente do que possam estar esperando, igual eu falei agora há pouco. E isso, gente, é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Eu trabalhei com algumas pessoas que eram muito boas. Essas pessoas, elas eram excelentes executores, mas elas estavam num cargo errado naquele momento da carreira delas, porque elas não conseguiam articular bem. E sabe o que foi pior? Elas achavam que elas estavam fazendo um bom trabalho. E na realidade, elas estavam fazendo um péssimo trabalho frente à percepção da liderança. E o que isso significa? Demissão. Ou frustração, porque a pessoa não consegue se desenvolver, ela patina, né? Como se fosse ali enxugando gelo, e a frustração aumenta. E acaba que torna um cenário onde duas coisas são possíveis. Ou a demissão, vinda do gerente, ou o pedido de demissão, vinda do funcionário. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, eu entrei numa reunião com uma líder sênior, uma líder já mais graduada, e tinham mais algumas pessoas na reunião. Eu acredito que umas 3 ou 4 pessoas. Era pequena a reunião e a ideia era apresentar um status de projeto. E é isso, mostrar o que aconteceu no projeto, quais são as expectativas que estavam acontecendo ali, o que foi feito, o que está para concluir, o que foi feito durante a semana, etc, etc. É isso que é uma reunião de status. E durante essa reunião, essa pessoa que deveria apresentar, ela simplesmente não tinha nenhuma informação específica sobre o que estava na pauta. E tecnicamente, não tinha pauta. Esse é o pior ponto, porque a gente alinhou a pauta basicamente no começo da reunião. Ela trouxe, de fato, o status do projeto, mas ela não soube responder nenhum questionamento do líder sênior. E sabe o que é o problema? Esse é um erro. Esse é o erro que você nunca pode cometer. Você vai para a reunião e você está com uma expectativa, você acha que você tem tudo na mão, o status do projeto, mas quando é questionado, você não tem resposta. Isso é um problemaço, porque qual que é a impressão e a mensagem que você está passando aqui? De que você não estava preparado, que você nem sequer pensou o que os líderes poderiam perguntar. Esse é um erro que você nunca deve cometer. Ir para a reunião sem uma pauta específica, não antecipar as perguntas dos líderes, ir atrás das respostas, deixar que um líder específico durante a reunião assuma a pauta da reunião, principalmente se você é o organizador, se você que marcou essa reunião. Percebe? Porque quando o líder ele toma a frente, e eu falo líder, às vezes é um gerente mais graduado, ele toma a frente, mesmo que você esteja abaixo dele, você está passando uma mensagem de que não tem controle nem domínio sobre a própria reunião que você marcou. Entende que isso não é legal e não é algo que você queira transmitir para as pessoas que podem te promover? Entendeu? Então, por isso, pessoal, vocês precisam prestar muita atenção, porque todas as ações que vocês têm, elas transmitem uma mensagem. E se essas mensagens são negativas, você está inconscientemente alimentando um feedback negativo no líder e dificultando o seu processo de promoção. E aí, nesse sentido, você vai precisar contornar esse problema. Como? Pedindo feedback. Então, a comunicação, ela é uma competência que você precisa desenvolver o resto da sua carreira. Além dessa competência, existem outras que fazem com que todo profissional ele possa se tornar referência e desejado no mundo corporativo. Nesse canal tem um vídeo que eu mostro quais são todas essas competências e habilidades, como você pode aplicar para que você aprenda elas no seu dia a dia, e isso vai com certeza aumentar as suas chances de ser promovido. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui para você assistir depois. E agora vamos para as recomendações práticas. Como que você de fato vai contornar todo esse problema e vai melhorar as probabilidades de você conseguir uma promoção, melhorar a sua percepção frente aos líderes e os seus principais stakeholders, né, que a gente fala. Os stakeholders são seus clientes, sejam os clientes internos. Se você trabalha, por exemplo, com um time de suporte dentro da empresa, você tem clientes internos. São pessoas que trabalham dentro da empresa que você tem que atender. Você presta um serviço para elas. Como que você faz? Primeiro,
de tudo você precisa entender tudo que é dito. Não deixe perguntas no ar ou mensagens ambíguas. Se você não entendeu, você vai lá e pergunta. O que aquela pessoa quis dizer? Você pode, inclusive, até repetir o que aquela pessoa disse e falando, não parafraseando, porque a ideia é repetir mesmo o que a pessoa disse com as palavras que você entendeu. E aí, você pode até falar desse jeito assim, ó, só para garantir que eu entendi bem o que foi dito. E aí você vai falar novamente o que você entendeu e essas pessoas vão confirmar para você se você entendeu corretamente ou não. Essa pergunta é muito importante, porque se você vai fazer as ações depois da reunião falando que entendeu, se você não entendeu, pensa o problema que isso vai gerar. Isso vai gerar um retrabalho gigantesco e vai tirar tempo de pessoas que não têm tempo. Principalmente se você trabalha com pessoas de outros países. Isso é terrível, porque as pessoas elas vão achar que você está fazendo alguma coisa correlacionado com o que foi dito na reunião, mas na realidade não tem nada a ver. É muito importante que você tenha isso em mente e que você monitore isso de alguma maneira. No seguinte sentido, as pessoas mandam pautas de reunião, as pessoas mandam recomendações, mandam o plano de ação. Hoje, não é o caso do mundo corporativo ainda, algumas empresas já têm, mas inteligência artificial que usa a reunião e consegue pautar todos os tópicos mais importantes. Enfim, você tem hoje várias opções para que você possa melhorar esse processo de entendimento do que as pessoas estão dizendo e o que você precisa entender. De fato, o que elas estão dizendo, principalmente se você trabalha em outra língua. Se você quiser falar, e aqui já é o segundo ponto, estruture muito bem a intenção da sua mensagem. Se precisar de um contexto, tenta resumir esse contexto o mais breve possível. E para que você possa resumir esse contexto, é importante você entender o público que você está falando. Se você estiver falando com gerentes, eles não querem saber absolutamente nada da parte técnica. Se você entrar em detalhes de explicações técnicas, do que você está fazendo, que você entrou no código tal, ou que você abriu uma tarefa num programa tal, YZ, não interessa. Isso é perda de tempo. Você vai resumir o contexto para que a pessoa tenha aquele contexto e ela possa estar meio que já dentro da sua mente. Porque às vezes o que acontece? Você vai querer transmitir uma mensagem, mas as pessoas não têm sua cabeça. E aí você fala algo que faz sentido para você, mas para a pessoa que está ouvindo não faz. As recomendações que existem em cima desse contexto imagine que você está explicando isso para uma criança de 10 anos ou de 12 anos. Ah, não tem como eu explicar isso para uma criança de 12 anos porque ela não vai entender nada. Exatamente. Como que você consegue deixar de uma forma simples que uma pessoa que não tenha tanta informação que você tem consiga entender? E quando você trouxer as propostas que você vai estar falando ali e que existem oportunidades, problemas e tudo mais, o que você precisa fazer? Você precisa levar pelo menos uma solução. Se tiver mais de uma, tudo bem, não tem problema. Você vai levar essas opções, mas também vai levar o que você faria se você fosse o decisor. Sabe por quê? Lembra que eu falei que você está passando uma mensagem sempre? Quando você fala, eu faria isso aqui, ponto. Você dá opções para as pessoas e você dá a sua visão do que deveria ser feito para buscar o resultado. Isso demonstra maturidade para uma pessoa ocupar um próximo nível, para uma pessoa ser promovida. Beleza? Próximo, e aqui já é o terceiro. Você não vai para uma reunião despreparado. Nunca. Marcar uma reunião com você, leia o que enviaram para você. E eu estou falando isso, gente, porque as pessoas não leem. Não leem de fato. Uma vez eu mandei um convite e eu dei todo o contexto da reunião no convite. Eu falei qual era o objetivo da reunião, eu falei o que eu iria tratar na reunião, eu inclusive quebrei em tempos. 10 minutos eu vou falar sobre isso, 15 minutos eu vou falar sobre isso, mais 10 minutos eu vou falar sobre isso, em estrutura.
E eu mandei para a pessoa. E chegou lá, durante a reunião, sabe o que me falaram? Eu não entendi qual que é o objetivo da reunião. E aí, sabe qual que foi a minha pergunta? Você leu o convite? Basicamente foi isso. Porque no convite da reunião eu falei tudo o que eu falaria aqui agora que eu estou falando e eu ainda coloquei quais eram os objetivos que eu estava buscando frente àquela reunião que eu estava fazendo. Percebe que as pessoas não leem, mas é importante você colocar lá porque você fez a sua parte. Se a pessoa não leu, é um problema dela, ela não fez a parte dela. Quando você se antecipa, você tem a pauta, você domina a reunião. Principalmente se você já tem, por exemplo, perguntas prontas que as pessoas podem fazer. Um hábito que eu tenho é justamente esse, eu antecipo potenciais perguntas que a liderança pode fazer e eu já trago as respostas. Muitas vezes eu nem marco a reunião porque eu não tenho aquelas respostas. E aí eu sei que eles vão me perguntar. Então, para que eu vou marcar a reunião se eu sei que eles vão me perguntar e eu não vou ter a resposta? Eu já evito passar uma percepção que eu não gostaria de passar. E quando você precisar, é importante levar justificativa. O que é isso? A ideia não é ficar justificando porque não foi feito. Não é isso necessariamente o ponto principal. Mas acontece que muitas pessoas, líderes mais sêniores, eles ficam tentando resolver a causa raiz de um problema para saber onde foi o gap. O gap é tipo um vão, né? Onde que está o gap? É onde que está a oportunidade. Teve um caso que a pessoa ia entregar um projeto e aí não conseguiu cumprir aquele prazo. Quando isso acontece, normalmente tem algum motivo que dá para ser resolvido, dependendo da situação. Se não foi culpa da própria pessoa que tinha a ação na mão. Por exemplo, pode ser uma variável que você não controla. O governo não liberou a agenda da instalação de tal coisa. Isso é um potencial problema que pode atrasar as demais entregas. E aí por que é importante você trazer esse contexto, é importante você trazer essa justificativa, porque dependendo da situação eles vão perguntar isso justamente para poder entender se a causa raiz está na nossa mão, no sentido de time, ou se a causa raiz está fora do nosso controle. Porque se a causa raiz estiver na nossa mão, a gente pode resolver e a gente coloca isso em uma coisa que nós chamamos de lições aprendidas. O que eu aprendi com a implementação desse projeto? O que eu aprendi com esse erro? O que eu aprendi com tal e tal situação? Percebe? E por fim, gente, seja autêntico. Não tente enrolar as pessoas, não tente enrolar os líderes. Essas pessoas, elas têm muito chão. Elas conseguem perceber falsidade, elas conseguem perceber que você está engambelando elas. E não pense que você vai ser o bonzão que vai conseguir engambelar elas, porque onde a gente acha que isso acontece é justamente onde a gente cai. Eu não estou falando isso porque eu já fiz isso ou coisa parecida, mas já fizeram comigo. E eu vi que a pessoa estava enrolando. E percebe, quando você vê essas pessoas enrolando, você percebe um certo padrão de comportamento. Até mesmo, é um aprendizado até de faculdade. Porque eu via pessoas enrolando na faculdade e essas pessoas que enrolavam no trabalho, elas pareciam muito com as pessoas que enrolavam na faculdade. Pois bem, com essas recomendações, esse contexto que eu trouxe, você consegue clarear melhor as mensagens que você vai passar e com certeza isso vai te ajudar a se tornar uma pessoa referência nas reuniões e uma peça-chave para bons resultados na sua equipe. Pode ter certeza que você começando a aplicar esses pontos que eu falei aqui, as pessoas vão começar a notar a diferença e você vai começar a ser notado pela liderança cada vez mais. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal para acompanhar mais recomendações como essa, de como você pode ser promovido no mundo corporativo. Toda semana eu estou aqui compartilhando novos conteúdos. Te vejo no próximo vídeo.